Fala galera, trazendo então hoje aqui para vocês a análise dos fundos imobiliários que a IA listou como top dessa semana, beleza? Nem sempre é o top 1, tá? Porque eu já trouxe análise de alguns top 1s aqui, mas todos esses apareceram no top 5 da IA. Então, de qualquer forma, são fundos que são interessantes para a gente deixar aí no nosso radar, beleza? Então, em primeiro lugar, partindo dos fundos de Fiagro, vou tentar fazer uma análise bem dinâmica, galera, para não perder muito tempo de vocês, tá? Então, esse cara aqui foi primeiro lugar dos fundos de Fiagro dessa semana, BBGO11, né? Pega aqui os últimos 5 anos, tá na alta histórica desse fundo, então alta histórica eu sempre tenho um pouco de cuidado, mas nada impede dele continuar crescendo, tá, galera? Não é nenhum problema estar na alta histórica, é só que você tem que ter um pouco de cuidado. Pagando um dividendo interessantíssimo, quase 14%, e está descontado. Ainda está abaixo do seu valor patrimonial. Então pode ser interessante aqui. Lembrando, nada do que aparece nesses vídeos é recomendação de investimento, galera. Então vemos aqui que tem quase 12 mil cotistas, um valor patrimonial que não é muito alto. Tomem cuidado com fundos Fiagro que não tem um valor patrimonial muito alto, porque eles são muito suscetíveis à inadimplência. Mas a gente vê aqui, ó, que ele está mais, comparando no setor, ele está mais barato e pagando um pouco menos de dividendo, tá? Mas não deixa de ser um fundo bastante interessante. Aqui o dividend yield nos últimos 5 anos, vocês veem que é consistente, teve até uma tendência de alta, né? Se a gente ignorar esse pico e esse vale aqui, dá para ver uma tendênciazinha de alta aqui nesses valores de dividendo. Dá para ver bem melhor. É uma escadinha aqui, né? Até até junho aqui. Depois ele baixou um pouquinho, deve ter acontecido alguma coisa ali. E aí, se desconsiderar esse mês aqui, ele é meio constante aqui na frente, tá? Então, tá bem regular o pagamento de dividendos. Vem batendo Ibovespa, então, beleza. Vou pegar nos últimos 5 anos não tinha, então beleza, nos últimos 2 anos vem batendo Ibovespa. É isso, galera, não tem informações sobre o número de imóveis, afinal de contas é um Fiagro, né? Então aqui nesse cara eu concordo com a análise de IA, acho que é um fundo bem interessante aí pra gente estudar, lembrando, não é recomendação de investimento, beleza? FIIP11B, que é um fundo híbrido, então peguei os últimos 5 anos dele aqui, vem numa tendência de alta, também parece estar na alta histórica, considerando os últimos 5 anos, né? Mas ainda um pouco descontado. Então, bem interessante, um pouco descontado. Um dividend yield um pouco menor, mas lembrando, isso aqui é híbrido, então tem tijolo aqui dentro, tá? É um dividend yield um pouco menor mesmo. 7 mil cotistas, uma taxa de administração fixa, 17 mil reais, não é tão grande assim. Mas temos que ter cuidado aqui, um valor patrimonial um pouco baixo, né? Considerando o fundo, né, galera? Não estou falando que 188 milhões é pouco, tá? Estou falando que considerando outros fundos que você tem no mercado, é um valor não muito alto, né? Ainda mais que você também tem papel aqui dentro, né? Ainda mais para um fundo híbrido, beleza? Esse número de cotistas, ele pode prejudicar um pouco a liquidez diária do fundo. Então, vocês veem aí que o fundo, ele tem 75 mil aí de liquidez diária no dia, quer dizer, normalmente você negocia 75 mil, né? 75 mil, se a gente dividir por 180, dá mais ou menos 420 papéis que são negociados por mês, por dia, dentro desse fundo, beleza? Então, se você é um investidor grande e quer entrar nesse fundo, pode ser que você tenha problema aí para entrar e sair desse fundo, beleza? Então, tem esses detalhes aqui, vamos ver como é que eles comparam com o segmento, tá com o P sobre VP um pouco maior e pagando um pouco mais de dividendo que o segmento dele, beleza? E aqui o valor patrimonial meio baixo, comparando o segmento, aquilo que eu já falei para vocês. Vamos olhar os dividendos aqui ao longo dos anos. Se a gente desconsiderar aqui esses picos, a gente tem um dividendo com uma leve tendência de alta, beleza? Então ele pagava aqui, ó, 1,35, agora já paga 1,44, antes pagava 1,29, então foi subindo, 1,29, 1,35, 1,44, está numa tendência de alta de dividendos aqui. Está batendo o CDI, né? Vamos dar uma olhada nos imóveis aqui. Ele está alugando para pessoas bem interessantes aqui, está alugando para a Ambev, a empresa de bebidas, né, galera? Lojas pernambucanas no Rio, legal. C&A,
em São Paulo, Magazine Luiza. Magazine Luiza saiu uma análise sexta-feira passada sobre Magazine Luiza. Vou deixar o vídeo aqui linkado no final desse vídeo para vocês, beleza? Imóveis aqui mais no sudeste, né? Sul-sudeste, né, galera? Embora tenha Bahia aqui também. Mais naquele eixo ali do Paraná até a Bahia, beleza? Sim, interessante. Concordo com a análise da IA, beleza? Não sei se top 1, esse cara aqui apareceu no top 1, não sei se top 1, mas é um fundo interessante para a gente ter para estudar aí, beleza? Lembrando, não é recomendação de investimento. Então vamos pro próximo, fundo de shoppings, tá legal? Fundo de shoppings, esse aqui é o VISC11, ele foi top 4 e depois top 3 do top 5 lá da IA, né? Já vou avisando que é um fundo que eu sou tendencioso, porque eu tenho ações aqui, então agora colocando um pouco da minha emoção na análise, tá? E lembrando, galera, que já saiu a análise do top 1 e 2 desses fundos de shopping, tá? Que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo também. Mas vamos para o VISC11. Um dividend yield de 9,11%, e ainda está um pouco descontado. Uma liquidez gigante e uma variação positiva nos últimos anos. Então, vamos olhar aqui os últimos 5 anos. Está no máximo histórico, mas ainda está descontado. E tirando 2020, só passou para aquela queda lá, característica que todo mundo sabe que aconteceu em 2020, né, galera? Vamos olhar mais dados aqui. Uma taxa de administração poderia ser um pouco mais baixa, né? Talvez. Uma vacância bem controlada, não tem muita vacância não, e um número de cotistas absurdo, né? 300 mil cabeças investindo aqui nesse fundo, então é bastante gente, galera. Vocês viram que não tem problema com liquidez aqui, né? A não ser que você tiver mais que 11 milhões para investir, né? Aí talvez tenha algum problema de liquidez. Um valor patrimonial bastante grande, então vocês viram aqueles fundos lá de 200 milhões, esse aqui tem 3,7 bilhões de reais, beleza? É um fundo bem grande aí. No setor, ele está um pouco mais caro do que o segmento, mas está pagando um pouco mais de dividendo do que o segmento. O dividend yield dos fundos de shopping, galera, ele ainda está um pouco baixo porque os shoppings ainda não se recuperaram completamente da pandemia, beleza? O que eu tenho visto nos últimos anos, né, é que os fundos de lajes, eles estão se recuperando até mais rápido que o fundo de shopping, beleza? Mas é isso, está com dividendo um pouco mais alto e ele é um reloginho aqui no pagamento de dividendos. Olha para esse gráfico aqui que é melhor. E o melhor, se a gente desconsiderar que esse período da pandemia, ó, ele está numa tendência de crescimento dos dividendos. Então, ó, pagava lá 63 centavos por cota, aí 68, 70, 82, 92, R$1 por cota. Então é um fundo que está aumentando aí gradativamente o pagamento de dividendos dele. É interessante isso. Está batendo CDI, como tem que ser, né? E quando a gente vê a quantidade de imóveis que ele tem, vocês veem que ele é muito diversificado. Muito diversificado. Praticamente muitos estados do Brasil. Tem mais em Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas vocês veem aqui também Nordeste, Sul, Distrito Federal, tem até no Norte aqui. Então, assim, bem diversificado mesmo esse fundo aqui, tá? E quando a gente olha para os shoppings aqui, são shoppings de, pelo menos os que eu reconheço aqui, tá, gente? São shoppings de alto padrão, tá? Iguatemi, Shopping Plaza, Ribeirão Shopping, bem interessante também. Então, assim, concordo com a análise da IA, acho que ele é um fundo bem sólido. Lembrando que não é recomendação de investimento, e esse cara aqui foi o top 3. Então a IA acha que tem outros 2 fundos que são mais sólidos que esse. Dá uma olhada no vídeo linkado lá depois, tá, galera? E por último, a gente tem aqui nos fundos de papel o VCRI11, beleza? Primeira coisa, dividend yield bem legal, mesmo para lembra que o dividend yield dos fundos de papel ele tende a cair com a queda na Selic, tá? Mas esse cara aqui ainda está bem interessante, 13,16%, e ainda está um pouco descontado. Bastante legal aqui o fato dele estar descontado. A liquidez diária, 270 mil, e tem variação positiva nos últimos 12 meses, está no máximo histórico, pelo que a gente observa aqui. Não está não. Ó, antes, em 2019, em 2022 ele começou valendo 9,29 aqui, ó. Então teve uma quedinha, uma quedona para 7,26. Depois disso,
está no máximo histórico dele aqui. Tem um número de cotistas de 12 mil cotistas, bastante gente já. Cuidado aqui no valor patrimonial, é um valor patrimonial um pouco baixo, lembra? É um fundo de papel, uma inadimplência dentro dele pode impactar bastante. Com relação ao segmento dele, ele está mais descontado e pagando mais dividendo. Faz a gente pensar que pode ser um fundo de mais alto risco, tá legal? Não estou analisando os papéis que estão aqui dentro desse fundo, beleza? Eu recomendo que você, se pretende investir nesse cara, dê uma olhada no RI dele e veja quais são os CRIs que estão ali dentro, beleza? Lembrando, não é recomendação, galera. Questão dos dividendos, a gente tem aqui uma diminuição de 2022 para cá, o que, de novo, é esperado, galera, por causa da taxa Selic. A taxa Selic está caindo, o mercado tende a precificar antes da queda, beleza? Então, desde 2022 aqui, já está caindo os dividendos desse fundo. Beleza? Não está batendo o CDI, mas muito porque é um fundo novo, tá? E a gente não tem os dados históricos aqui dele antes, então esse gráfico aqui ele meio que perde o significado, beleza? E como é um fundo de papel, obviamente não tem nenhuma informação de imóvel aqui embaixo. Olhando assim pelos números que a gente tem aqui no site, eu gostei desse fundo. Confesso que eu vou dar uma olhada no RI e entender melhor o que tem dentro dele, mas é um fundo que com certeza vai ficar no meu radar, então eu concordo com a análise que a IA fez aqui, beleza, gente? Lembrando, não é recomendação, veja se você concorda e veja se ele se encaixa na sua carteira, no seu estilo de investimentos, beleza? Então é isso, galera. Esses foram os fundos que a gente analisou hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato aí mais dinâmico, né? Um pouco mais rápido também. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para a gente estar sempre trazendo as análises aqui para vocês, beleza? Então um abraço, galera, e até a próxima.